Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pod Pocket, 30 minutos que fazem a diferença. Estamos aqui na Ocotea, queremos agradecer a nossa casa, a V0 Marketing e a Meyer Advogados. Estamos aqui com a Saskia, seja bem-vindo, Saskia. Ai, obrigada, Luana, muito bom estar aqui com vocês hoje, participando aqui na casa de vocês. Muito obrigada. E a gente hoje vai falar sobre hipnose e parapsicologia. Vamos ver o que é isso, hipnose. A hipnose é uma das técnicas que eu uso dentro da orientação parapsicológica, para a gente reprogramar algum trauma, alguma dor que esteja impedindo de você de realizar os seus sonhos. Então, é algo que te causa algum travamento na tua vida. Então, a gente usa dessa técnica para reprogramar. E aí, o que é a hipnose em si, Luana? É te deixar com a atenção focada. Isso é hipnose. Então, veja, se você perceber, muitos momentos do teu dia você está em estado de hipnose. Quando você está concentrada fazendo alguma coisa ali que você não percebe o movimento à volta. Às vezes quando você assiste a sua série preferida. Ou vai do trabalho para casa e fala, meu Deus, como é que eu cheguei em casa? Você está em estado de hipnose. Então, a hipnose é isso, te deixar com a atenção focada. E dentro do processo terapêutico é basicamente uma indução de relaxamento, para que a gente possa acessar o teu subconsciente. Tá, Saskia, mas a gente, vem lembrança? Sim, porque a partir da hipnose, nós te levamos a uma regressão de memória. E aí, nesta regressão de memória, a gente vai fazer com que você perceba um fato traumático sobre um outro ponto de vista. Então, o que acontece? Você vai estar acordado o tempo inteiro, porque eu preciso que, neste processo, você faça algumas compreensões. E aí, se você estiver dormindo, muitas pessoas dizem, eu vou voltar. Não existe porque você está consciente, só que você vai estar relaxada, É isso que acontece. Então, você vai compreender algumas coisas, você vai usar muito da sua imaginação e depois você lembra do processo como um todo. Nossa, e a gente pode dizer que a hipnose é um ramo da parapsicologia? É uma técnica que a gente usa, porque assim, a parapsicologia, ela é a ciência que estuda a mente humana, os fenômenos paranormais também, mas a gente estuda muito a mente humana e o que compõe o ser humano. Então, qual é o objetivo quando você vem para uma orientação parapsicológica? A gente vai entender o objetivo que você quer trabalhar, vai analisar a tua tabela familiar. Entendendo a tabela familiar, a gente consegue identificar algumas programações que você traz a nível hereditário. Então, você vai começar a compreender mais os teus comportamentos, entender de onde vêm alguns comportamentos que você tem, entender o teu perfil de personalidade de acordo com a tua essência e compreender se você está alinhado com a tua essência ou não. Então, a parapsicologia, ela atua muito com programação e reprogramação mental. Então, durante a primeira e segunda sessão, você vai entender o funcionamento da tua mente e como que você programa a tua mente a teu favor. Ou seja, como que você faz com que a sua mente ajude a criar a realidade que você quer. E aí, que pode ser que a gente fala da lei da repetição e da lei da imaginação. Então, como que você programa a sua realidade, Luana? Através da repetição de coisas e através da imaginação. Então, eu sempre digo, o ansioso vai deixar de ser ansioso? Não, porque ele repete muitas vezes por dia para ele mesmo que ele é ansioso. Então, ele se programa para a ansiedade. Não sou ansiosa. Eu falo, não sou ansiosa ainda. Eu tenho que me reprogramar. Então, você fala assim, sou uma pessoa extremamente calma. Calma. Isso. Porque a nossa mente não processa a palavra não. Entendi. Entende? Então, na realidade, o que acontece? A mente, ela dá mais foco para o que vem depois do não. Então, se eu digo, eu não sou ansiosa, você tira o não, eu sou ansiosa. O que é o positivo? Eu sou calma. Eu sou calma, tranquila, tô na paz. Exatamente. Me sinto dessa forma? Não, mas não dizem que o mentiroso mente tanto que acredita na própria mentira? Então, quanto mais você repete para você que você é calma e você busca sentir isso, mais o teu subconsciente vai entender isso como uma verdade.
E aí é o interessante. subconsciente que programa a nossa realidade, né? Onde estão as nossas emoções, as nossas crenças limitantes, né? A gente pode falar. Eu acho isso muito importante. Vamos trazer um pouco do empreendedorismo para todos os podcasts que a gente faz. As pessoas falam muito de entrevistas de convidados, assim, eles falam muito sobre o autoconhecimento para empreender, porque assim o empreendedorismo é difícil. É um tempo árduo, sem remuneração, trabalhando 7 horas por dia. Então, é muito importante a gente empreender com propósito, né? Sim. E por isso a importância do autoconhecimento. E eu acho que vem muito essa linha da hipnose, da parapsicologia, para a gente se autoconhecer, né? Vem. E aí, você se perceber nas suas emoções. Né? Só para ficar claro que a gente está conversando aqui, para todo mundo. Pela parapsicologia, a nossa mente tem 2 funções, o consciente e o subconsciente. Então, o consciente, parte racional, que representa 5% da tua mente. O subconsciente, os outros 95%, que é onde estão as nossas emoções, as nossas crenças, leis de sobrevivência, tudo que a tua ancestralidade viveu, vida intrauterina, parto, várias questões ali, né? As emoções e o automatismo do corpo. Então, 5% eu sou consciente. Se eu vou empreender, e aí 5% é consciente, 95% é emoção, se o meu consciente não está linkado com a minha emoção, é a minha emoção que vai ganhar. Sim. Né? Então, assim, eu vou empreender com medo. E aí eu vou pegar uma palavra que você usou, empreender é difícil. O que a palavra difícil, quando a gente fala, ela traz um peso, não traz? Ela não dá a sensação de que eu não vou conseguir? E aí, olha só, eu fico falando, porque é difícil. Eu tô programando o quê? Que eu não vou dar conta. Gente, já mudei a minha palavra aqui. E aí, exatamente. E aí, mas se eu troco por desafio? É um desafio. Não fica gostoso? Porque o desafio, ele traz aquela coisa de vitória, de conquista. Então, veja, são essas pequenas coisas no dia a dia que fazem completamente a diferença. E aí você se perceber nas suas emoções, né? Porque é a emoção que vai comandar. Então, assim, eu vou fazer algo, mas eu penso, vai dar certo, mas lá dentro eu tô sentindo que não vai dar certo, é a minha emoção que vai comandar. E aí eu preciso entender, se gerou esse desconforto, o que eu tenho a nível de subconsciente, talvez, como uma programação, uma crença que foi gerada lá, que faz com que eu tenha essa sensação que eu não acredite, que eu... Sabe? Então, às vezes, vem sentimento de insegurança. Acho que não vou dar conta, sou incapaz. E aí, a gente não para analisar tudo que a gente já deu conta. Com certeza, porque a gente nunca para pensar. Eu acho que é importante, às vezes, a gente parar e refletir, né? Tudo que a gente carregou já e mostrar quanto que a gente é forte, né? Sim. É importante do autoconhecimento novamente, uma autoavaliação, o sentar, o reprogramar o cérebro. E a gente estava falando muito antes do podcast, que a gente faz um podcast antes do podcast, sobre crenças limitantes, né? E como que a gente pode reprogramar essas crenças? Primeiro, o que é uma crença limitante? A gente fala dentro da parapsicologia de programação atrapalhada, né? É a mesma coisa a crença. Vou trazer as duas como sendo a mesma coisa. Em algum momento da tua vida, você acreditou em algo que gerou uma emoção muito forte em você, ou você vivenciou algo que gerou uma emoção muito forte, e a tua mente subconsciente gravou aquilo como uma verdade, um programinha, uma crença. Naquele momento que foi gerado isso, aquilo foi importante porque garantiu, de uma certa forma, a tua sobrevivência. Só que o nosso subconsciente, ele é como se fosse o programa de um computador. Então, o consciente seria o computador e o subconsciente o programa. Quando você coloca um programa no computador, você clica e ele executa, não executa? Executa. A mesma coisa acontece com uma crença, com um trauma, né? Com uma programação atrapalhada. Gerou esta programação, por isso que a gente fala em programação. Na sua mente, ok, pode não ter acontecido nada, eu vou... Mas aí você começa a observar os seus comportamentos, né? Eu tô indo no profissional, daqui a pouco eu
voltei. Tô empreendendo, tá indo e daqui a pouco estagnei de novo. O que ficou? O que tem de programação ali que faz com que você tenha este comportamento? Né? E às vezes são coisas simples aos olhos do adulto, mas de repente aquela criança ou na vida intrauterina, né, ficou registrado algo ali. Então, o que é o reprogramar? É a gente voltar através da hipnose, né? Para aquele momento que gerou aquele trauma, você compreender aquilo pela verdade, a partir do momento que muda a emoção naquele ponto, reprograma aqui, né? Reprograma na realidade desde aquele ponto já. Porque a nossa mente, ela cria um padrão e ela generaliza. Então, a partir do momento que você olha para a origem, né, desse trauma, trata essa origem, a partir da origem, trata. E tem coisas que a gente traz de pai e mãe, que para eles foi uma vivência tão forte que fica registrado no DNA. E já é comprovado cientificamente que a gente traz todos os registros, memórias no DNA. Então, mesmo num processo de hipnose, às vezes você acessa coisas de pai e mãe, coisas de ancestrais, né? Isso acontece. E isso também é visto muito na constelação, né? A constelação, sim, ela trabalha muito a repetição também do sistema, né? O que é sistêmico ali que interfere também em mim. Então, tem coisas que você resolve muito bem na constelação, tem coisas que você não resolve na constelação, você resolve na hipnose, e às vezes tem coisa na hipnose que eu digo, faz uma constelação que eu acho que vai ser melhor. Então porque uma técnica complementa a outra, uma técnica ajuda a outra. E às vezes a gente que está dentro do furacão, a gente não enxerga. Então, por isso a importância de procurar um terapeuta, uma psicóloga, a Saskia, para ajudar nesse... A gente está ali no meio... A gente não sabe por que a gente não cresce. E tá ali, ó, parado no furacão. Por quê? Aí a gente estagnou, às vezes a gente não enxerga de qualquer jeito. E daí, com a ajuda de um profissional que vai lá, faz a hipnose, a parapsicologia, traz a constelação, pode, assim, trazer muitos frutos. Pode, porque a gente não se percebe nas nossas dores. E eu até entendo, né, Luana? Porque, assim, durante muito tempo, se a gente olhar as gerações antigas, aquilo que era doído não se falava. Né? Se colocava embaixo do tapete achando que iria resolver. Né? Mas quanto mais a gente olha para as nossas dores, eu não estou dizendo que é um processo, né, fácil. Ele tem os seus desafios. Né? É um processo desafiador, não é? Não. Ele tem os seus desafios. Você precisa, né, tá ciente. Só que a vida ela fica tão mais leve, né? Porque você começa a olhar para algumas lembranças e não sentir mais aquela culpa, não sentir mais aquele peso, não sentir aquele medo. Entende? Eu fiz o processo com uma cliente que a gente olhou para a questão de culpa, que conscientemente ela já tinha feito todas as compreensões. Eu falei, tá, mas vamos olhar esses dois fatos que você me trouxe aqui, que eu sei que foram bem traumáticos e tem essa emoção envolvida. E aí, depois que nós fizemos a hipnose, ela estava chorando. Né? E aí eu questionei se estava tudo bem, ela falou que estava, e aí ela me disse assim, eu tirei 70 quilos das costas. Incrível, né? Então, assim, vai te trazendo leveza, sabe? Mesmo assim, eu tenho preconceito com o processo, né? Esses dias eu fiz hipnose com uma cliente com crise de pânico, tá? E aí, quando a gente fez a sessão, depois ela voltou, assim, era outra pessoa, né? Voltou, e aí eu questionei ela como ela estava, ela falou, tô leve. E aí ela me relatou, Saskia, vou confessar, eu tinha preconceito com o processo, mas só passando para saber. Com certeza, deve ser transformador. Eu passei por um processo muito, muito tenso de uma doença, que eu tive câncer, e depois eu fui procurar ajuda com terapias, né? Foi um processo de autoconhecimento tão grande, que para mim, assim, eu recomendo a terapia para todo mundo. Acho que todo mundo tem que fazer terapia. Porque isso me ajudou no meu empreendedorismo, me ajudou
na minha relação com o meu marido, me ajudou com o meu filho, a entender o meu filho. Às vezes eu não entendi, esse guri, sabe? E não, é ele, é o jeitinho dele. E daí a gente fala muito da linguagem dele. O pessoal tá falando muito das linguagens do amor também. Sim, é bem importante você entender qual é a sua linguagem do amor. Isso interfere na importância do autoconhecimento, né? Para ter uma vida mais leve. E até você entender, porque dentro da parapsicologia a gente traz perfil comportamental, né? São 2 perfis de acordo com a tabela, a ordem de nascimento. Então, se você é, falando em mesma composição de pai e mãe, se você é a primeira filha mulher, tanto a primeira filha mulher quanto o primeiro filho homem são pragmáticos. Os demais são idealistas, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma irmã mais velha, é pragmática, um irmão que é pragmático, aí vem a minha outra irmã, uma idealista, e eu sou idealista. Então, você fazer a compreensão desses 2 perfis já te ajuda muito nas relações, né? O pragmático, na sua essência, quando ele vem na sua essência, que quer dizer o quê? Que não teve nenhuma complicação vida intrauterina, que a gestação foi já, né, quando estavam casados, foi uma gestação desejada. Ele é uma pessoa que vem muito segura de si. Né? É determinado, é direto, é seco, não é uma pessoa que elogia, vai pegar pelo erro, né? O idealista é o contrário, sentimental, carente, né? Inseguro, né? Dodói, super criativo, é mais introspectivo, né? Mais da imaginação. 2 perfis diferentes. Claro, eu posso ser uma idealista e estar uma pragmática por conta, né, de coisas que aconteceram e também por conta, às vezes, que nem no caso, a minha irmã, eu tenho uma irmã idealista antes de mim, que exerceu muito o idealismo dela, então eu vim com características um pouco mais pragmáticas pela lei da sobrevivência. Isso pode acontecer. E aí pensa, né? Um homem, o meu marido é pragmático, eu sou idealista. O pragmático é direto, a idealista é romântica. E Sim, aí? tô me identificando. E aí, se você não compreende isso, você acaba achando que a pessoa não te ama. É verdade. Também. Né? Por quê? Porque ele vai ser direto, ele não vai elogiar, mas ele vai olhar e vai dizer assim, nossa, e aquele pozinho ali em cima? Né? Por quê? Porque é perfeccionista. O pragmático, ele é perfeccionista, é super rápido, né? E aí você começa, peraí, vamos entender um pouquinho aqui. Então, o que eu preciso também é que nem meu marido, né? Eu sou mais carente. Aí, às vezes, ele olha pra mim e diz assim, tu tá chata, né? Aí eu digo, tô carente. E aí, agora ele já sabe, né? Quando eu começo a ficar, ele fala, tá, amor, vamos jantar? Vamos jantar fora. Então, sabe? E aí, você começa a entender um pouquinho melhor, né? Mas isso é a importância do autoconhecimento. A falar com aquela pessoa, se perceber, sabe? Então, a parapsicologia, ela traz muito isso, né? Então, assim, sabe que eu vou para uma orientação só para olhar um trauma? Não. Você pode vir para se conhecer. Né? E aí descobrir, às vezes, coisas que você não sabia, perceber melhor o seu comportamento. E é aquilo que a gente fala, aquilo que você traz para consciência, né? Que você não tinha consciência, você consegue lidar melhor, né? Precisa fazer uma hipnose? Não necessariamente. Eu tenho uma cliente que veio, ela fez 2 sessões conversacionais, ela tinha problema em ficar em ambientes com muitas pessoas, enfim, e aí ela me trouxe um fato da infância, eu só olhei para ela e falei assim, você ligou os pontos? Não te parece a mesma coisa? Ela me olhou, nunca tinha pensado nisso. Ela voltou na outra sessão, ela falou, tô bem. Eu falei, tá, tem mais. E aí eu só tinha pedido para ela questionar, ver se tinha alguma coisa de vida intrauterina. E dela veio, conversou com a mãe dela, aconteceu um fato na vida intrauterina também. Mas, tipo assim, ela resolveu 80% do problema dela. Ela quis fazer hipnose? Não, porque para ela resolver 80% já estava ok. Sim, já sentiu a leveza que ela estava precisando. E às vezes a gente carrega esse fardo sem necessidade nenhuma. Era só uma sessão de terapia. Olha, às vezes é bem isso. É bem isso. Eu sinto muito... Eu recomendo terapia para todo mundo, né? Eu falo, pelo menos um tempinho de terapia tu tem que fazer com um parapsicólogo, com... Qualquer terapia vai ajudar, Luana. É o que fizer sentido, né? Naquele momento para você. Naquele momento, exatamente. Porque é sensacional, assim, o poder do autoconhecimento. Óbvio, né, que não adianta também se autoconhecer, tu não trabalhar com isso, né? Se desenvolver.
como que funciona esse processo do desenvolvimento daquele trauma, vamos supor? Na realidade, assim, né? Quando você vai para o trauma, vamos entender o seguinte: a mente subconsciente, para ela não existe tempo, tá? Para o teu subconsciente, ele é atemporal, não existe tempo. O tempo é uma coisa do consciente, né? Então, é como se tudo que tivesse acontecendo, né, aconteceu com você, ainda estivesse acontecendo, inclusive com a tua ancestralidade, certo? Então, sabe o filme De Volta para o Futuro? Sim. É você fazer uma viagem dentro da tua cabeça, né? Isso que é hipnose. Então, olhei para o trauma, compreendi o trauma, não tem mais trauma. O teu comportamento muda. Às vezes em uma sessão já mudou muito a vida e a forma de você se enxergar também, né? Muda. Eu atendi um rapaz que ele veio com questões profissionais e aí a gente identificou sentimento de exclusão, né? Trabalhamos isso, foi um processo. A gente fez uma outra sessão para olhar um outro ponto, mas olhamos para isso, foi um processo de 6 sessões. E aí, na última sessão, ele voltou, ele falou, tô me sentindo seguro, assim, assado, profissionalmente, já quero isso, aquilo, aquele outro. Ok. Precisa de mim ainda? Não. Perfeito. Maravilhoso isso, né? Sabe, uma outra cliente olhou e falou, sabe, então assim, o processo, ele pode ser muito rápido, ele pode estender um pouquinho, mas na teoria ele é um processo breve, né? Se o cliente, ele sabe muito o que ele quer trabalhar, tipo, eu quero trabalhar uma sensação de travamento, é esse o ponto? Ok. É um processo mais curto, né? E aí eu tenho 2 processos bem interessantes. Um que foi dessa sensação de travamento, que a gente trabalhou na sessão seguinte, ok, e aí ela veio com uma outra demanda, então foi um processo de 4 sessões. E eu tenho uma outra cliente que ela veio com sensação de vazio. Eu sinto um vazio grande de mim que eu quero olhar para esse vazio. Ok, processo de 3 sessões. Na segunda sessão eu fiz hipnose, na terceira sessão ela tinha mudado a vida dela. Resumindo, foi pra vida. Incrível, né? Então, assim, é uma coisa muito... Libertadora. Então, assim, crise de pânico, crise de ansiedade, quando você descobre a origem, você não tem mais aquela crise. Né? E aí, essa cliente da crise de pânico, que falou que tinha um pouquinho de preconceito com relação ao processo, quando nós fizemos o processo de hipnose, ela foi para uma lembrança da mãe de 4 anos, a mãe dela com 4 anos tendo uma crise de pânico. Nossa! Que estava influenciando nela. Que nem sabia que era... Não tinha nem como ela saber, né? Não. Só que o subconsciente é isso. Sabe que mais vem a informação? Vem a informação. Porque a gente tem o registro no DNA. Entende? Então, a informação, ela tá ali. Sim. Né? E aí, a gente se permite ou não acessar isso. E assim, ó... vou trazer o meu exemplo, né? Tipo, a minha gravidez foi super, super desejada. Só que chegou na hora do parto, eu verdadeiramente sofri violência obstétrica, assim, eu falo que foi terrível. Eu caí, eu desmaiei, fiquei 20 horas em trabalho de parto, aí fui para cesárea. Então, assim, por mais que eu tentei evitar todo o trauma que a gente podia trazer para o meu filho, ele pode nascer com traumas. A gente não tem controle sobre tudo. Não. E aí, assim, né? O que acontece? Às vezes, são questões que você também passou na gestação, que você tem a compreensão, mas o feto não tem, né? Então, aquele bebê que está dentro de você, tudo que você experimentar, ele vai vivenciar também. E ele vai tomar como uma verdade dele. Só que, diferente de você, você tem a função consciente. O bebê não tem. Ele é emoção pura. E aí, as crianças, quando elas nascem, a função consciente, ela desenvolve até os seus 6, 7 anos, que é quando a gente começa a aprender, isso aqui é um copo. E aí, você começa a raciocinar. Então, a criança, ela é emoção, praticamente 100%. Sim. Por isso que os maiores traumas estão na infância. Porque o trauma é uma emoção negativa muito forte que o teu subconsciente registrou. Né? Que não necessariamente é uma verdade. Sim. Porque é tudo uma interpretação nossa do fato. Né? Então, não quer dizer que os nossos registros são verdadeiros, mas é a minha interpretação sobre aquele fato. E aí, será que a minha interpretação está verdadeira? Ela é correta?
Né? Por isso que a gente fala dentro da parapsicologia, quando a gente faz processo de hipnose, compreender pela verdade. Porque não necessariamente aquilo que você acha que é uma verdade, é uma verdade. É complicado, né? Até para se entender, a gente precisa de alguém que estude, para alguém que trabalhe na área, para te orientar, né? Até por isso a importância É um olhar tipo, neutro, né? Um olhar de fora. E aí você percebe de outra forma. E aí, às vezes, trazendo essa clareza para você, um outro olhar, já... Opa, peraí, não tinha pensado isso. E sabendo que eu passei toda essa situação no parto, eu teria como evitar um trauma futuro pro meu filho? Não. Tem que esperar ele desenvolver o trauma dele. Até porque ele é uma criança, né? Até a gente, né, quando vira pais, né, eu sinto muito que é um processo e a gente vai aprendendo também. E às vezes vai aflorando emoções ali que a gente não sabe como agir, né? Vai. O que acontece, né? E aí a gente pode falar da lei da evolução, a gente tá aqui para evoluir, né? Então assim, Saskia, ok, você já se trabalhou um monte? Já me trabalhei um monte, né? Mas eu continuo me trabalhando. Sim. Por quê? Eu posso me considerar uma cebola ou um diamante. Cebola vai tirando camadas. Então eu trabalhei essa camada. E agora? O que está aparecendo? É a mesma coisa do diamante. Poli aqui. Virei. Vou polir aqui. Aí eu voltei e falei, nossa, olha que eu posso dar uma polidinha melhor aqui. Então, só que as coisas não vão ficando mais tão gritantes, né? As emoções, elas não ficam tão... Ai, meu Deus, estou com uma crise de choro. Não. Elas ficam mais sutis. E aí, mas... causou um desconfortozinho. E aí, quando a gente faz... A maioria das pessoas, assim, causou um desconfortozinho, não olha e continua o processo. Não, eu olho para aquele desconfortozinho que me gerou. Deixa eu entender isso aqui. Porque eu sei que se eu entender alguma coisa, eu estou trabalhando e aí, de novo, a minha vida está ficando mais leve e o fluir dela fica diferente. Ou seja, as coisas vêm com muito mais, sim... Vou falar em facilidade. Em facilidade, quando você vê algo que você pensou, um movimento está acontecendo. Então, é essa dinâmica. Por quê? Porque aí eu já não tenho mais aquelas emoções negativas dentro de mim, sei lá, de medo, mágoa, raiva, culpa, que estão bloqueando. Então, é como se fosse um rio, né? Eu estou tirando as pedrinhas para que a água flua melhor. E aí as coisas fluem. Como tem que ser. Como tem que ser. É bem isso. Porque a gente está aqui para ser feliz e próspero. É sobre isso. É sobre isso. Que maravilha. E tem uma coisa que tu falou antes do podcast também que me deixou muito, muito, assim, eu acho importante compartilhar. Às vezes acontece uma coisa que a gente não sabe o porquê que acontece. Né? E daí tu falou que hoje aconteceu uma situação que o teu carro não pegava. Isso. E a gente tem que ser grato por isso também, né? Sim. A gente tem que elogiar, tipo, alguma coisa tinha para acontecer porque o meu carro não pegou naquele momento e depois pegou e tá tudo bem, deu tudo certo, não era para ter acontecido daquela forma. É bem isso, né? Por mais que me gerou um desconforto naquele momento, porque eu tinha demandas para fazer e aí o carro não pegou, de novo, o que a gente precisa aprender com isso? E aí, o que eu gosto de falar? A nossa vida ela é uma trilha. Né? Em alguns momentos, essa trilha ela vai ser mais íngreme. Vai ser um pouquinho mais desafiador subir. Mas vai passar. Sim. Né? Então, depois vai ficar leve. Então, assim, nós temos a tendência de vir muito para o negativo. E aí, se aconteceu algo ruim, a gente fica muito preso na dor. Ok, dói realmente. Né? Mas se a gente começar a trazer uma outra perspectiva, e aí eu trago a lei da evolução. O que isso aqui quer me dizer para que eu evolua? Qual é a lição que eu preciso aprender com isso aqui para evoluir? Né? Por quê? Porque a lei da evolução faz este movimento. Eu preciso estar em constante evolução, porque eu faço parte de um planeta, de um cosmos que também está em evolução o tempo inteiro. E aí, como que eu fico estagnado? Então, se você prestar atenção, Luana, vou pegar a tua doença que você falou. O quanto você evoluiu e cresceu com ela? Eu sou outra pessoa. Eu falo, foi uma benção até. Doeu?
Doeu. Com certeza. Uhum. Mas o quanto de evolução trouxe. E aí, se você olhar como que era a Luana lá, será que ela não estava meio estagnadinha em algumas coisas, né? E aí, será que a vida, antes de dar essa doença, não deu alguns avisos para ela? E ela não levou em consideração? Então, é esse o movimento que a lei da evolução faz. E aí, a minha mãe falava uma coisa que é muito verdade. Ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Nós ainda gostamos de aprender pela dor. Sim. A gente não percebe os sinais, né? Eu não percebo os sinais, eu admito, assim. Os sinais aparecem e eu fico lá, viajando na batatinha. Mas ainda porque a gente ainda é muito educado para fora. Né? Então, assim, ok, rede social. Então, se a gente for ver, a gente é muito para fora, né? E aí, a gente também... Nós não somos educados para olhar para as nossas emoções. E quando eu olho para minha emoção, eu estou vindo para dentro. E aí, quando eu estou vindo para dentro, eu começo a perceber mais essas questões. Né? Se eu não estou feliz, por que eu não estou feliz? O que faz com que eu não esteja feliz? Será que eu realmente não preciso fazer um movimento para evoluir? Então, tem toda essa questão. Você que tem filho, vou falar da lei da vibração, né? Questão do dar e receber. Né? Às vezes a gente dá demais. Sim. Né? E aí a gente se sente sobrecarregado. Mas aquela pessoa que só recebe, como será que ela se sente? Será que ela se sente valorizada? Será que ela se sente capaz de realizar se eu, às vezes, vou puxando e não permito que ela realize? Sabe? Então, o quanto eu faço demais pelo meu filho e qual é o esforço que ele tem. Porque a nível de subconsciente, por exemplo, coisas simples, né? E mãe e pai sempre vai querer agradar, sempre vai querer fazer nas coisas mais simples. Mas o filho foi cortar o pão. Vai cortar tudo, deixa que eu corto. O que eu estou dizendo para ele, a nível de subconsciente? Que ele não tem capacidade. Né? E aí, eu próprio começo a criar uma criança, um adolescente inseguro. Sim. Então, vai cortar errado? Vai. Mas você cortava certo? Não. Quanto tempo você teve que treinar para cortar retinho? Vamos falar dessa forma. Eu acho que até hoje, às vezes, eu não sei cortar reto. Então, são nessas pequenas coisas... Né? E a gente, mãe e pai faz, não, mas é porque quer agradar às vezes, né? É cultural, mas, né? O quanto a gente precisa permitir que a criança faça isso, que ela explore, que sim, e aí você vai lá e diz, ai, que bacana que você cortou, mas olha só, deixa eu te ensinar. Sabe? Nesse sentido, né? E aí você começa a educar uma criança muito mais segura, muito mais, sabe? Essas questões a gente precisa avaliar também. Eu queria agradecer ao nosso programa de hoje. Eu aprendi muito. E tinha umas coisas assim que eu vou começar agora. Isso é uma crença limitante. Não vou falar mais assim. Chega de pensar assim, porque é crença limitante. Porque a gente tem que reconhecer que algumas coisas são crenças limitantes, né? São. E eu queria te agradecer. Obrigada. Queria agradecer ao Cotea, que é a nossa casa, a V0 Marketing e a Meyer Advogados também, que é patrocinador do nosso programa. Obrigada. E sigam a gente no YouTube, que é o GenvilleCast, e o GenvilleCast no Instagram também. E fala a sua rede social. O Instagram, saskia.askel. Perfeito. Lá tem bastante conteúdo também. Tem. E obrigada. Gratidão, obrigada.